aqui na Rádio Ecos do Galpão, programa Louvor na Querência. Muito boa noite a todos os ouvintes que já estão ligaditos aí no programa Louvor na Querência. Estamos começando mais um programa nesta quarta-feira, hoje, dia 31 de março de 2021. Mais uma edição do programa Louvor na Querência. Eu daqui, Abraão Borges, seu comunicador da Rádio Ecos do Galpão, e lá na sua residência, no seu estúdio, o nosso pastor José Daniel. E também hoje convidado em cima da hora, assim, né, de sopetão, assim, o nosso grandioso pastor emérito Nereu Hack também conosco. O programa hoje vai ser comentado sobre a paixão, morte de Cristo, e também o pastor Nereu vai trazer uns fatos cotidianos do dia a dia. É uma reflexão da vida real, né, pastor Nereu? Exato, uma reflexão da vida real de um fato acontecido que o pastor vai relatar. E o pastor José Daniel vai falar sobre a nossa paixão e morte de Cristo, que todos nós entramos nesta Semana Santa. Eu já quero, desde já, dar uma boa noite para o pastor José Daniel. Tudo bem, meu pastor? Ô, Abraão, uma boa tarde para você. Aí é muito bom aí estar com os nossos... Boa tarde, boa noite, tanto faz, né? Boa tarde, boa noite, né? É muito bom estar com você, com os nossos irmãos que nos acompanham, os amigos que têm conhecido o nosso programa, também as mensagens que aqui nós compartilhamos. E hoje ter o privilégio de ter aí o pastor Nereu conosco, né? O nosso guru espiritual, é muita alegria e muita gratidão também. Nós que estamos neste período bem significativo da vida da igreja, a Semana Santa, tivemos a oportunidade já de refletir sobre este tema nas semanas anteriores, né? E essa semana queremos olhar de uma forma hoje, né, queremos olhar de uma forma bem próxima as palavras de Jesus na cruz. E, para tanto, né, eu convido primeiramente o pastor Nereu aí para dar uma palavrinha, dar uma saudação aos nossos irmãos, né? Depois eu faço uma recapitulação e o pastor, mais posterior a isso,
vai nos trazer uma introdução a esse tema bastante relevante. Pastor Nereu, suas considerações iniciais. Obrigado pela sua presença conosco hoje. Quem tem que agradecer sou eu pelo convite, honroso convite, de poder participar do programa. E já fazia tempo que nós não tínhamos tido essa oportunidade. E sempre para mim é uma alegria, uma satisfação. E quero desejar, então, a todos os ouvintes, né, um cordial bem-vindo ao programa, também ao meu patrão, que de longa data é amigo do coração, o patrão Abraão, né? E, claro, obrigado. Ao estimado colega José Daniel, né, que já há muitos anos nos conhecemos e sempre tivemos, e vamos continuar tendo, uma convivência fraterna, humana e respeitosa acima de tudo, né? Então, uma boa noite a todos, né? Depois das 6 horas dá para dizer boa noite, né? Também. Já estamos mudando o sentido horário do relógio, né? Para inverno, para inverno não, para outono, e aí já vai mudando um pouco o horário, né, pastor? O chamado equinócio, né? O equinócio já está mudando para o inverno, então por isso já dá para dizer boa noite. Tá certo. Eu espero que eu vi aí que o Vanderlei, eu acho que o Vanderlei Schwarzhaupt já está conosco, né? Eu espero que ele não fique bravo conosco, né? Porque o capelão dele, né, está participando do nosso programa hoje, né? Então, pastor Nereu, que participa lá em torno da canção, mais uma vez está com a gente aqui. Eu espero que ele, como de sempre, continue fraterno e solidário em nos ceder para o nosso momento de hoje, pastor Nereu. Escapou a música ou tu ia pôr alguma? Ah, sim. Não, foi aqui. Foi aqui, pastor, que escapou a música aqui. Vamos colocando o pessoal aqui, ó. Vanderlei Schwarzhaupt, boa noite, Gravataí, na sintonia. Daqui a pouquinho, segura aí, Vanderlei, que vai ter Los Leigos aqui no programa hoje. A Madeira da Silva, com a Marina Silva Borges, está ali também conectadita. Aqui, ó, o Edson Barreiro, grande amigo lá grande irmão lá dos encontros de casais. O Paz, meu querido amigo, irmão Buenas. Quem mais está aqui? A Natália Martim Gomes. Boa noite, irmãos da fé. Lá da praia, era congregada da Cruz Petrópolis, junto com a mãe dela, Lenir, né, que ainda não chegou, mas costuma estar conosco. Obrigado, Natália. Um abração para você. E o Vanderlei Schwarzhaupt colocou aqui, ó, que satisfação rever o nosso queridíssimo pastor Nereu. Maravilha. Deixa eu só colocar a vinhetinha, pastor, que eu não coloquei ainda, tá? Mãe, coloca aí. Não, coloquei sim. Estou rateando, coloquei lá no início. Tá São certo. tantas as emoções. São tantas emoções hoje, pastor Nereu. Né? Estou assim, ó, maravilhado de ver o senhor aí. Obrigado. Na telinha, né? Então, nós temos aqui a acolhida que o pastor José Daniel já deu, né? E vamos fazer uma recapitulação sobre o programa passado, do pastor Martinho Krebs, o nosso eterno Papai Noel, né, que esteve aqui. O pessoal pediu mais vezes ele aqui no programa, não sei se o pastor acompanhou a semana passada, né? Sim, acompanhei, muito bom. E depois dessa introdução, vamos para a primeira música, então, né, pastor? Isso, Bem, como eu estava a ideia de recapitular um pouco, né? Sempre contextualizar para os nossos irmãos que acompanham. É meio estranho semana passada, em plena quaresma, falar de Papai Noel, né? É que, no caso, o pastor Papai Noel Martim também é pastor e nos trouxe uma bela reflexão, né? Do trabalho que ele faz, né? Quanto Papai Noel. E nessas oportunidades ele fala, não do Papai Noel em si, que traz uma mensagem bonita, mas, acima de tudo, em Jesus, que é o real sentido do Natal. E dessa forma... O Jurandir Blaine e o Edelso também estão aqui. O Edelso, que nem está assistindo, tá? Certo. Um abraço para eles aí. Só para gente que não estava ali na chamada. Perfeito. Um abraço para eles. Uma coisa que a gente observa, então, é que o Natal e a Quaresma e a Semana Santa são duas datas que se interligam. E dentro da igreja cristã, na verdade, até a Quaresma, a Semana Santa, né, a Páscoa, a Sexta-feira Santa e a Páscoa são as datas mais importantes do cristianismo, são as festas centrais, né? Então, o Papai Noel ali se ligou com o tema da Quaresma e nós refletimos que o menino que nasce na manjedoura, em humildade, né, vai ser aquele que, em humildade, também vai à cruz e vai à morte de cruz,
para ser o nosso Salvador. E aí toda a beleza de celebrar o Natal e toda a beleza de refletirmos, né, introspectivamente nesse tempo de Quaresma, meditando e em arrependimento, e também nos alegrando com o amor de Deus presente na morte de Cristo em nosso favor e na alegria da ressurreição pela Páscoa. Bem, esse é um relato, um resumo do que nós conversamos na quarta passada, e hoje, então, queremos seguir adiante, olhando especificamente para o evento, né, da morte de Cristo e algumas palavras que Jesus disse na cruz, ou as palavras que são registradas nos evangelhos que Jesus disse na cruz. Mas, para tanto, para nos preparar isso, o pastor Nereu aí tem uma introdução, uma reflexão aí que ele quer compartilhar conosco, para nós depois seguirmos em frente. Por favor, pastor Nereu. Pois não, obrigado. Esse tema sobre a morte de Jesus é realmente muito importante, uma vez que nós vivemos num período onde todos querem viver bem, mas a morte de Jesus, ela nos faz lembrar de sofrimentos, de situações difíceis, e isto precisa, de certa forma, também ser lembrado e, ao mesmo tempo, corretamente, vamos dizer assim, apreendido, ou tirarmos as lições importantes deste momento especial pelo qual Jesus passou. Mas eu gostaria de iniciar fazendo referência a um fato que, para mim, é muito significativo. Ontem, pastor Daniel, nós tivemos o encontro nacional, né, da AESE, e entre vários representantes ali estava o pastor Danilo Valdomiro Far, que é pastor lá em Vitória, no Espírito Santo. É um amigo especial que eu tenho, porque no tempo de seminário nós convivemos no curso de teologia, são 4 anos, nós compartilhamos o mesmo quarto. Mas olha, que maravilha! Diariamente, né? Tivemos que nos aturar mutuamente durante 4 anos. Isso aí é um significado muito importante. E eu recebi hoje de manhã dele um áudio, de uma mensagem que ele preparou e fico muito grato por ter recebido. E nessa mensagem, cujo título é A Morte que Traz Vida, ou que Dá Vida, ele faz uma referência a um médico legista nos Estados Unidos, que é professor da Universidade de Colômbia. E ele, como professor de medicina, um médico legista, quer dizer, ele dissecava cadáveres, provavelmente dando aula aos alunos, e tentou reconstituir, né, do que Jesus poderia ter morrido, qual foi a causa mortis, como se diz hoje no meio legista. E a constatação dele foi que não foi propriamente os pregos ou a própria lança que aquele soldado lançou, né, ou jogou no momento, causando-lhe um ferimento para ver se ele já estava morto ou não, né, mas que o maior sofrimento foi toda a angústia vivida, e deu um total de 18 horas, começando lá no Getsemane, quando Jesus suou gotas de sangue. E esse suor de sangue é um caso raro da medicina, e é indicativo de um altíssimo sofrimento. Então, todo o processo depois foi levado à justiça, julgado de forma escandalosa, contrária a toda a lei, né? Uma sentença de morte totalmente injusta. Enfim, foi depois na cruz zombado, 2 malfeitores. Quer dizer, todo esse processo altamente, vamos dizer assim, difícil do ponto de vista humano, é que foi o conjunto dessa situação a causa da morte. E que, de fato, a morte foi até um alívio a todo esse sofrimento. Então, eu achei interessante trazer isso, né, na medida em que a morte também tem o seu significado. Sim. Uma vez que nós gostaríamos de ser eternos e jamais passar por esse processo. Mas a vida humana, né,
nos leva a essa situação. Isso me faz lembrar, inclusive, as palavras do meu pai, que era um sapateiro humilde, semi-alfabetizado, e ele sempre dizia: a morte é certa e dela ninguém vai conseguir fugir, né? Ou seja, precisamos sempre estar preparados para enfrentar essa situação. Então, diante disso, estamos aí para fazer uma reflexão sobre as palavras de Cristo nesse momento, antes da sua morte, e o que ele tentou expressar para nós, né, através destas frases tão significativas e tão importantes. Passo a palavra, pastor, a ti, para dar o início, então, às palavras de Cristo na cruz. Perfeito, Nereu. Nós vamos em seguida passar por uma canção, mas antes disso eu gostaria de trazer a relevância do que o senhor está colocando para nós também, né? Essa questão da morte, né? Hoje ela está muito presente na nossa sociedade, é tema dos jornais, às vezes em excesso, mas é também parte da realidade, né? E como é interessante ver que em algumas circunstâncias até se torna um alívio, como o senhor colocou do ponto de vista de Cristo ali, humanamente falando, né? E eu acho que sempre tem um sentido na morte, né? Onde Deus, em Cristo, nos traz esse sentido, e para nós que estamos vivendo esse drama constante, ou bombardeados pela realidade da morte, que a gente possa encontrar neste alívio de Cristo, que ele trouxe também para nós em meio à morte. Né? Em meio à morte de Cristo, tem alívio para a nossa morte, tem consolo e conforto, saber que ele enfrentou essa morte, se esgotou nessa morte, se esvaziou nessa morte, como o apóstolo Paulo fala lá aos Filipenses, para que a gente pudesse ter um alívio em meio às nossas mortes, aos nossos momentos que a gente sofre e vê a nossa sociedade, o mundo inteiro, por que não dizermos, nesta situação de morte. Obrigado aí pelas considerações. O senhor antes falou em Valdomiro, e Valdomiro me chamou estranho, né? Mas o Danilo, claro que conheço, só não tive o privilégio de ouvir a mensagem, né? Eu o conheço sempre por Danilo, né? O senhor com Valdomiro, a experiência do passado lhe marcou dessa forma e a minha de Danilo, né? Mas o amigo é o mesmo, e graças a Deus termos um amigo como ele, né? Então, perfeito. Então, nós queríamos agora, para nos ajudar no tema, ouvirmos uma canção aí que o Abrão vai colocar para nós. Por favor, Abrão. Muito bem. A Lenir Martins entrou aqui, ó. A Lenir Martins, a dona Edna Alves entrou aqui também conosco. E a Marina Silva Borges entrou conosco ali. Vamos ouvir com o Matheus e Viviane, Pendurado no Madeiro. É uma canção que fala muito sobre o tema de hoje, que é, né, a paixão e morte de Cristo. Cadê o negócio daqui? Aqui. Desse abismo do pecado.
Aqui na Rádio Ecos de Galpão, programa Louvor na Querência. às 18h24. Pois bem, voltando depois de Matheus e Viviane, né? Matheus e Viviane aqui no programa Louvor na Querência, essa canção que reflete muito essa semana, que é a Paixão e Morte de Cristo, com Matheus e Viviane. Nós, durante a programação do Louvor na Querência, a gente tem vários trabalhos deles, do Matheus, pastor Matheus e a Viviane, que nós vamos, no decorrer dos programas próximos, colocar canções belíssimas que eles fazem numa live toda segunda-feira. Meu pastor José Daniel. Muito bem, eu acho que estão de parabéns, o pastor Viviane, o pastor Matheus e a esposa Viviane, né? Estão de parabéns pela iniciativa e pela beleza das canções e escolhas que trazem para nós, né? E a gente faz uso aí dessa produção que eles estão colocando à disposição, e cumprimentos e obrigado por nos ceder esse material, né? Mas então, como nós queremos adentrar então nessas temas, né? Nós já de uma certa forma, já lembramos todo o início da Semana Santa, que começa com Jesus adentrando em Jerusalém, depois ele purifica o templo, e aí, então, pulando rapidamente as partes ali, em um determinado momento, Jesus ensina o resumo da lei, que se coloca no amor a Deus e ao próximo, né? Então, e posteriormente ele passa para, então, a instituição da Santa Ceia, fatos que nós, pouco na semana passada. E, desta forma, nós chegamos aí um momento crucial, né? Depois da instituição da ceia, Jesus vai ali ao Getsemane, ele é entregue, né? E, ao ser entregue, começa todo um processo aí mais contundente de prisão, julgamento, condenação, de uma forma extremamente, como disse o pastor Nereu, escandalosa, né? Do ponto de vista da lei, né? Foi rápido e rasteiro, se livrar mesmo de Jesus e do fato. Claro, tinha todo um evento da Páscoa que o pessoal não queria tumulto, então queria se livrar desse fato, mas se vê que foi burlado do ponto de vista humano todas as normas éticas e legais daquele processo. E durante o momento forte, então, depois de Jesus ter sido julgado, condenado e maltratado, ele carrega a cruz até o Gólgota e lá, ao ser crucificado, relatam os 4 evangelhos que Jesus enunciou algumas palavras. E, ao todo, são comentadas as 7 palavras, que algumas delas são encontradas também no livro de Salmos, onde Jesus parece que extrai do livro de Salmos essas palavras, e é essas palavras que a gente quer ver hoje. E não queremos discutir a ordem, não queremos discutir preciosismos, apenas resgatar de uma forma simples a suposta ordem dessas palavras de Jesus ditas na cruz. A primeira palavra, né, e eu e o pastor Nereu, o Abrão aqui, vamos estar trocando ideias e comentando sobre elas. A primeira nós encontramos, né, no relato do Evangelho de Lucas, quando Lucas, então, narra assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, né, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Né? Então, aí nós já lemos o pessoal do Mundo da Cruz ali, né, que conhece esse espaço e essa encenação que acontecia até o início da pandemia sobre a igreja aí da Cruz, igreja católica aí da Cruz, né? Então, ali nós vemos também essa encenação onde Jesus é crucificado entre 2 malfeitores e depois vai acontecer um diálogo entre Jesus e eles. Mas, neste momento, ao ser erguido na cruz, junto a esses malfeitores, Jesus, então, diz as seguintes palavras, conforme Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, assim narra Lucas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Enquanto eles seguem repartindo as vestes de Jesus, como se nada tivesse acontecendo, era mais um ali morrendo. No entanto, lá do alto da cruz, Jesus intercede: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Essas palavras, no meu entendimento, eu julguei oportunas resgatá-las, né? Por serem palavras de Jesus no primeiro momento, mas por trazerem significado especial, né? De uma forma muito forte. Nós ouvimos na canção, que foi entoada pelo Mateus e a Viviane, que o que levou Jesus à cruz foram justamente os pecados, os teus, os meus, os pecados da humanidade. E aqueles especificamente que ali estavam crucificando Jesus inocentemente, junto com todos aqueles que o haviam abandonado, traído, negado e assim por diante. E sobre estes e sobre nós, para nós, na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Quantas e quantas vezes nós, quando, costumo dizer, pisam nos nossos calos, né? Coisas insignificantes, nós temos dificuldade de perdoar. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim mesmo. Né? No entanto, Jesus, ao sofrer todas aquelas coisas, intercede diante do Pai Celeste, em teu e meu favor. Pai, perdoa-lhes. Como são significativas, consoladoras, animadoras essas palavras. Jesus intercede, pedindo que os nossos pecados, que ele está ali agora a pagar, sejam de fato tirados da nossa conta e colocados sobre os seus ombros, como de fato o foi. Algumas considerações com relação a esta palavra, não sei, gostaria de acrescentar, Nereu? Eu gostaria de fazer 2 destaques. Por favor. As palavras aí nos permitiriam até um programa inteiro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou até fazer um sermão para o culto da Páscoa ou mesmo da Sexta-feira Santa. Como o nosso programa é bastante limitado, né? E também o ouvinte gosta de coisas mais objetivas, vamos dizer assim, não muito espichadas em termos de conversa, né? Então, sim, 2 destaques, entre muitas que poderiam ser feitas. Primeiro, a questão perdoa-os, aí o perdão, que é uma das coisas mais importantes na vida, mas a mais difícil de se conseguir e realizar, mas eles não sabem o que fazem. Você sabe que eu fui professor de filosofia muitos anos, especialmente na PUC, né? E sempre tratei essa questão do conhecimento como uma das coisas importantes para o ser humano, mas como é limitado e como é falho o nosso conhecimento, e pior, nosso raciocínio. Né? Se soubéssemos o efeito, por exemplo, de nossas palavras, o efeito de nossas ações, né? Pudéssemos adivinhar antes a consequência que vem depois, talvez não faríamos ou não diríamos, né? Ou até faríamos ou diríamos de forma diferente. Então, isso também é muito comum no ser humano, né? Dizer a coisa ou fazer a coisa sem pensar na consequência. E era exatamente isso que estava acontecendo. Era o impacto do momento, né? Diante de uma crise, né? Então, eles estavam ali na mesma situação e, portanto, né, cumprindo ordens esses ali específicos, inclusive, os soldados. Isso, né? Então, todo o clima era de, naquele momento, dizer palavras, né, que as consequências depois, né? Sempre dizia em aula, se a gente pensasse antes, a gente não ia dizer depois, mas que anta que eu fui, né? De ter dito uma coisa, ou ter feito uma coisa que não precisaria ter feito. Então, essa é a primeira consideração. E Jesus estava disposto ali a perdoar, e de fato perdoou. Né? Agora, o fato mais importante, o segundo aspecto dessa frase, é a importância de Jesus ser coerente com aquilo que ele ensinou. Se te lembrares lá do Sermão da Montanha, está lá no capítulo 5 de Mateus, e entre várias coisas que Jesus disse, lá em Mateus 5,44, por exemplo, amai os vossos inimigos, né? Orai pelos que vos perseguem. Né? Está aí. Né? Ele não deu um sermão só de palavras. Está aí um exemplo. Né? E isso deve ser a motivação para nós hoje também. Né? Então, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quantas ofensas nós recebemos e levamos desaforo para casa e ficamos bravos por muito tempo. Às vezes até nem perdoamos. Então, isso aí é importante ser reconhecido, né, e refletido sobre essas palavras. Muito bem.
Perfeitas, excelentes lembranças, né? Inclusive, diante dessa ação de Jesus, mais tarde, ali quando Jesus morre, né, o centurião, um dos guardas romanos, vai dizer, de fato, esse era o Filho de Deus. Do ponto de vista humano, nós certamente não responderíamos muito por aí, como o senhor disse, né? E como eu disse antes, né, quando com algumas pisadas nos calos, a gente já fica bem mais estranho, né? No entanto, tudo que Jesus sofreu, ele acaba intercedendo por aqueles que estavam lhe maltratando e estende-lhes o perdão, né? Sem dúvida, é uma ação prática de amor. Já que estamos no louvor da querência, né, é muito, talvez, oportuno lembrar a música do Teixeirinha, né? Se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala, e o buchinchim está feito. Está feito. É verdade. É um pouco da nossa cultura, né, que não é de bateu, levou. O ensinamento de Jesus é exatamente o contrário. Exatamente, né? Tem uma outra canção que o cara vai para a festa e leva um 38, né, para algum desaforo, né? Me fugiu agora a canção, mas é mais ou menos nessa mesma linha também, não é verdade? Bom, essa é tida como a primeira palavra de Jesus colocada na cruz, né? E ela nos inspira tantas coisas para a gente refletir. Mais tarde, então, nós vamos encontrar, já no versículo 43, né? Opa, peraí. Nós vamos encontrar em Lucas 23, 43, deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Opa. Uma discussão entre Jesus... pulei aqui, me atrapalhei com a escrita aqui. Nós vamos ver que Jesus, ao estar lá no meio dos dois malfeitores, né, com um deles, ele conversa e ele se arrepende. O outro, na mesma conversa, né, instiga Jesus, se tu é mesmo filho de Deus, desce daí. Desce dessa cruz. No entanto, aquele que se arrepende, né, Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele se arrepende e pede, Senhor, permita que eu entre no teu reino. Né? Quando vieres no teu reino, né, me aceite. Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma palavra extremamente significativa, este hoje, para nós, né? Do ponto de vista da filosofia, o senhor tem a liberdade de incrementar o quanto julgar oportuno, né? Mas eu gosto assim, bem dessa palavra, essa palavra hoje está sempre valendo para nós. Hoje sempre vale para nós olharmos para aquele Cristo que está nos dizendo que podemos estar com ele hoje no paraíso. Nós não podemos incrementar nem um pouquinho a nossa vida, né? E quando nós nos vemos diante dessa situação de morte, como é importante lembrar que hoje eu ainda tenho tempo de me arrepender e saber que Jesus está me convidando a estar com ele no paraíso. Mas e toda a minha vida pregressa, onde eu fui alguém mau, onde eu fui um dos malfeitores, onde eu não consegui perdoar, onde até hoje eu maltratei a minha família, onde eu fui um mau cidadão, um mau governante, ou coisas do gênero, um mau cristão. Hoje é tempo, hoje é o dia da salvação, o apóstolo Paulo vai falar. Hoje é da salvação para aquele que estava morrendo com Jesus, que não teve chance de descer e corrigir os seus atos, mas em arrependimento, em fé diante daquele que estava lá morrendo com ele, ele se arrepende e crê. E Jesus diz, hoje estás comigo no paraíso. O perdão de Jesus está valendo hoje também para nós, que a gente possa observar e guardar no coração essas palavras, não para a gente sair repetindo os erros, mas para que a gente lembre que hoje Jesus está abrindo as portas do paraíso para nós. Entendeu? Ótimo. Então eu vou fazer também... Desculpe eu não ter colocado o senhor no status ali, pastor, porque eu estava pesquisando aqui. O pastor José Daniel não coloquei no destaque ali. Não, nem te preocupa com isso. Entrou uma frase aí do Vanderlei, não sei se gostaria de ler, patrão. Vamos colocar de novo aqui. Aí, ó. Esta cena da crucificação nos mostra um resumo da fé cristã. Cristo Salvador deu um lado, o que crê nele é salvo. Do outro lado,
o que não crê. Boa comentário do Vanderlei. Muito bem, Vanderlei. Um pastor assim, um cantor assim, né? Ótimo. Verdade. Mas vamos ao hoje, já que tu me desafiasse para o conceito filosófico. Na filosofia, existem 3 conceitos que, vou dizer, que a nossa vã razão jamais vai conseguir entender ou explicar plenamente. Primeiro é Deus. Racionalmente, Deus não tem explicação. A segunda, né, é o próprio tempo, né, porque o tempo sempre é só hoje. Ontem já passou, não existe mais. O amanhã ainda não veio. Não veio. Então, hoje é o único tempo, né? E no conceito de Deus, o tempo, né, é realmente só esse, é um único. Né? E não é para amanhã. A salvação é um ato. Deus vive sempre no tempo, mas nós vivemos somente o hoje. E o hoje é a oportunidade que Deus nos dá, né, para uma situação como essa de arrependimento, de aceitar, né, Cristo em nossa vida. Então, isso é uma coisa realmente fantástica. E o terceiro conceito, também, vamos dizer assim, indecifrável para a filosofia, é a liberdade. Então, Deus, tempo e liberdade. Mas, voltando a essa frase de Jesus, ela é extremamente consoladora, na medida que, especialmente hoje, na situação da pandemia, quantas pessoas, né, tem um amigo que num dia estava bem, nós conversamos, no dia seguinte foi para o hospital, dentro de 4, 5 dias já não estava mais aí. Né? Então, hoje é a oportunidade de que Deus nos dá. E não podemos deixar para amanhã. E também a salvação não é uma coisa de no futuro. A salvação é aqui e agora. Né? Então, isso é extremamente importante e também consolador. E o que eu gostaria de destacar é exatamente o paraíso. Né? Há uma situação de mudança completa de vida. Né? E não existe, a partir dessa afirmação de Jesus, mesmo que haja outros entendimentos, mas não existe um purgatório, não existe um processo penitencial de resgate de não sei o quê ou porquê. Não, é agora. O malfeitor se arrependeu, né? E ele provavelmente foi um bandido, por isso que estava lá. Né? Nada contra os bandidos, mas só para sentir a situação de alguém que estava com a vida perdida. Né? Então, essa vida foi resgatada naquele momento e foi um resgate definitivo. Né? Isso é muito importante, especialmente quem hoje enfrenta a morte e às vezes pensa, mas será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que Deus vai me perdoar? Então, tudo isso, às vezes, passa pela consciência das pessoas que, no momento de pandemia, pode qualquer um de nós estar nessa situação. Verdade. E gostaria de ressaltar esse consolo que o senhor trouxe, né? Em termos de dificuldade, eu costumo dizer que é nessas horas que a fé faz a diferença. Né? Como o Vanderlei colocou, que no mundo nós temos de lado, né? Algumas pessoas creem, outras estão na sua liberdade, um outro termo que o senhor usou. Né? No entanto, né, Jesus quer sempre nos ter junto dele, dando até a liberdade de que alguém não queira segui-lo. Né? No entanto, Jesus quer mostrar com essas palavras que ele nos quer junto. E ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Que bom que a gente está com Jesus no paraíso, já agora. Não usufruímos do céu, mas temos a certeza de que ele está presente hoje, né, para nós usufruirmos dele, para nos dar a tranquilidade que em meio às adversidades a gente possa ter esperança, possa ter um suspiro de alívio, né, que chega na nossa vida por meio dessa Semana Santa e dessas palavras de Jesus aqui, né? O Vanderlei, mais uma vez, está trazendo um elemento importante, mostra que a salvação por Cristo, um malfeitor que não creu, não apresentou uma obra sequer, né? Exatamente, ele creu, né? Foi o que eu disse antes, né? Não teve como Jesus mandar ele descer da cruz, vai lá e dá um jeito, resolve teus problemas, né? Não, Jesus não fez isso com ele, porque ele não tinha mais essa possibilidade. Ele creu.
e Jesus o perdoou. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Por graça, pela fé em Jesus Cristo. Abraão, acho que teríamos a nossa próxima canção, antes de nós olharmos para as outras palavras, senão nós não damos conta de novo. Eu acho que o tempo está um pouquinho, tá bom, tá nos dando vantagem, mas sabe como é que é, né? A gente começa a falar, né? E não para mais. Um abraço para Fabiano Nascimento, que está aqui Um abraço, Fabiano. Na página da rádio, que não... se escrever alguma coisa, eu consigo colocar ali. Agora, se não escrever, eu não consigo colocar aqui na frente da tela, né? Eu acho que nós não citamos a Marley. A Marley colocou uma boa da reflexão aqui. Mas só tem um detalhe, quando eu abro toda a página aqui, eu perco os comentários que estavam anterior. E aí eu bati aqui, abri a página e perdi os comentários anteriores. Só daqui para frente agora eu começo a colocar. A Carmen Rosane, a minha cunhada, Rosa Borges, né? Está aqui na página da Rádio Ecos de Galpão. E também o pai do gaiteiro, o seu Gildo Bagatini, está também conectadinho aqui com o programa Louvor na Querência, né? Que bom, então, grande abraço aí para o nosso amigo. Uma vinhetinha aqui para os nossos amigos. Aí, Abraão, deixa eu comentar também, a dona Marlene Schultz está conosco, eu estou vendo ela aqui. Isso, ela é da comunidade da Cruz Petrópolis, né? Eu deixo aí um grande abraço, né? A ela e seu esposo aí. Deu o pastor Nereu aí, mais um abraço, então, Marlene, para você. E também, pastor, eu tenho também, estamos transmitindo para o Twitch, /Rádio Ecos Galpão, que eu não consigo ver os comentários porque eu não estou aqui. Sim. E para o YouTube da Rádio Ecos Galpão, eu já mandei uma mensagem para os irmãos lá. Para o Periscope TV, que hoje está saindo do ar, Periscope TV vai ser pelo Twitter daí. Pelo Facebook de Abraão Borges e pelo Facebook de Piquete, Cavalo Tostado. Não tem desculpa para os irmãos dizer assim, eu não consegui assistir ao vivo o programa Louvor na Querência, mas depois vai ficar gravado, todos podem rever. Eu sou um que, às vezes, de madrugada, eu perco o sono, coloco lá no YouTube e assisto os programas todos lá. Tá certo, muito bem. Vamos à canção? Por favor. Se sofrimento te causei, Senhor, com este... futuro pastor, cantor, violonista, diretor do grupo Los Leigos, com o João Bueno, o Edélcio Kinevitz. João Bueno? O João Bueno. Lá no Louvor. Isso, é perfeito. Edélcio Kinevitz e o Ivo Costa aqui, abrilhantando aqui esta gravação que a gente fez no nosso, como é que se diz? O nosso projeto cultural do acampamento Farroupilha em setembro, que a gente fez aqui no Cavalo Tostado. E na ocasião, não sei se o pastor Nereu estava na escuta, que nós mencionamos que o pastor Nereu que foi o fundador desse culto, esse culto campeiro lá no acampamento Farroupilha, né, pastor? Eu me lembro. Né? O pastor Nereu fez, eu acho que 4, 5 ou 6 anos, né, pastor? Deu de culto lá, né? Quanto a isso aí, já a minha memória não me ajuda muito, mas tenho saudades daqueles bons tempos. Tá certo. Maravilha. Então vamos à canção, depois eu coloco a vinheta aqui. Pode ser. Sofrimentos te causei, Senhor.
Aqui na Rádio Ecos de Galpão, programa Louvor na Querência. Voltando, depois desta canção, Se Sofrimento Te Causei, Senhor, com a banda Los Leigos, né? E a hora são 18 horas 49 minutos aqui na capital dos gaúchos, e nós estamos aqui com o pastor José Daniel e o nosso queridíssimo pastor emérito, Nereu Hack, que hoje está também nos auxiliando aqui nas reflexões do dia de hoje. Fique ligado conosco, que agora vem a mensagem, agora vem as reflexões, e não esquece de falar alguma coisa aqui nas redes sociais, que daí aparece aqui na tela, né? E a gente coloca aqui na frente para todos os irmãos ver e ouvir a tua mensagem. Quem é o que vai falar agora? O pastor José Daniel? Vamos seguindo por aqui, né? Antes de seguirmos na reflexão, comentar que a Marli costumava estar conosco e está com a gente aí. Muito bom ter você com a gente aí, Marli. Um abraço. A Marli é mensagem linda, né? Sabe dos nossos pastores. A gente também está com a saudade de dar um abraço, mas essas coisas estão complicadas ainda. E a Beatriz Girl também está aí acompanhando a gente, pelo menos as que eu estou conseguindo ver aqui. E entrar nessa outra palavrinha, o seu Irã Silva também está por aqui. Um assunto. O Vanderlei tocou num assunto interessante, né? Sobre a questão ali de méritos, de obras, né? De fato, naquele momento, né, ele não realizou nenhuma obra, e a salvação não é por obras, é por graça, né? Por outro lado, a gente não nega a importância dessas e como são necessárias boas ações dos cristãos no mundo hoje, né, que está carente de ações que minimizem os sofrimentos das pessoas que aí estão. Lembro que o ano passado, através da Comunidade da Cruz, aí na nossa parceria, nós tivemos várias ações desenvolvidas com o objetivo de minimizar as situações adversas. Amanhã, na creche Aelca, nós vamos estar fazendo mais um drive-thru para entregar algumas lembrancinhas para as nossas crianças que não estão presentes, mas vão estar passando por lá amanhã, e também para as famílias lá da instituição, atendidas pela instituição, também um pequeno kit alimento, de modo que minimize as dificuldades para aqueles que estão desempregados, que estão, de repente, até sem o alimento mesmo na sua mesa, de modo assim que essa Páscoa também seja marcada por essa singela ação, mas que minimiza o sofrimento e reitera o cuidado que Deus tem para com este mundo, para com as pessoas que sofrem, através das mãos dos cristãos, e no caso também da instituição Aelca. Bem, essa foi só uma partezinha para lembrar aí de uma fala importante que o Vanderlei trouxe a nós. Aí o Jorge Melo chegando com a gente, um abraço, Jorge. Então nós chegamos a mais uma palavra de Jesus, seria a terceira, né? É quase uma conjugação de duas. Jesus está no alto da cruz e nós sabemos que os discípulos não seguiram tanto Jesus assim, né? Pedro acabara de negar Jesus, estava lá abalado, né? Chorando amargamente, como aconteceu quando ele é fitado. Jesus olha nos seus olhos, depois dele ter negado Jesus, e ele cai em si, né? E, enfim, mas deixa Jesus a sós. Judas havia traído, seguiu o seu caminho. Os demais parece que também sumiram, e João é que está acompanhando Jesus dos discípulos, junto com as mulheres mais próximas ali a Jesus, dentre estas, a mãe de Jesus. E essa mãe, né, talvez não há mais notícia de José, né, mas ao que tudo indica, José talvez já tivesse falecido a essa altura da vida de Jesus, dos 30 anos de Jesus, e então lá está Maria, a mãe de Jesus, com o seu único filho, sendo morto ali, e então como ficaria esta mulher? Naquele tempo, não havia Bolsa Família, não havia Seguridade Social, né? Na verdade, quem dava o amparo era a própria família, mas Maria não estaria mais com o esposo e nem com o seu filho. Então, Jesus, do alto da cruz, olha para João,
o discípulo amado, ele se coloca assim, né? Então, e diz duas palavras que são contadas como uma só, né? E nós encontramos essas palavras no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 ali, 27. Do alto da cruz, então, ali diz o texto: e junto da cruz está Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, várias mulheres ali junto com Jesus, e João também. Vendo Jesus, a mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Certamente, né? Certamente um dos momentos mais dolorosos na vida de uma pessoa é a morte. E imaginemos então quanto isso vem de peso no coração de uma mãe, ainda mais em meio à inocência do processo e à injustiça desse processo que ali estava acontecendo. Claro, desde o nascimento, Maria já convivia com atos estranhos em relação a Jesus, palavras estranhas haviam sido ditas a ela, lá no dia que ela foi levar Jesus ao templo e ofereceram as rolinhas lá. Então, é dito de que Jesus, então, de alguma forma, traria sofrimentos, né, e isso talvez machucasse o seu coração. E agora isso estava acontecendo de uma forma muito cruel. O seu filho estava morrendo. Ela estava perdendo o seu filho, vendo o seu filho morrer, e de uma das formas mais cruéis que já existiu. Então, nesse meio, num momento assim de estranha sanidade mental, de estranha capacidade de amar, Jesus, assim como disse anteriormente para os seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, agora mostra todo o seu carinho com a sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Aí o João vai cuidar de você. Você não vai ficar abandonado. Além de todo o cuidado de Deus, esse cuidado vai se manifestar através do cuidado de João. E João, então, recebe ali um presente, mais uma mãe. Não se sabe se João ainda tinha a sua mãe consigo ou não, mas o fato é que ali, de presente, ele recebe de Jesus uma mãe. Então, como em meio aos nossos prantos, aos nossos lamentos, nós vemos Deus cuidando de nós, não nos deixando desamparados, como não deixou a sua mãe, e como cuidou de uma forma muito bonita a sua mãe aos cuidados de João. E como Deus confia em nós. Um discípulo já havia traído Jesus, o outro negado Jesus, e João, será que iria dar conta do recado? Jesus não olhou para a fraqueza e para a fragilidade de João, mas confiou a ele a sua mãe para que ele, então, cuidasse dela. Assim nós, em meio aos nossos percalços, às nossas falhas, Deus ainda continua olhando para nós e confiando a nós o dom da vida, o dom da fé, o dom da família, o dom da sociedade, o dom dos filhos, para que nós cuidemos deles. Assim Deus costuma cuidar de cada um de nós e permitir que nós sejamos braços para cuidar das coisas que Ele nos reserva. Nereu? Eu gostaria de fazer a lembrança de uma situação bem humana nessa questão aí. Por favor. Eu tive esse sentimento, né, do quanto é duro para uma mãe perder um filho. Tá? Eu me lembro, por exemplo, da minha avó, que o meu pai era o filho mais velho. E por causa do câncer, com 60 anos, meu pai faleceu. E no enterro, minha avó disse: eu jamais imaginei que um dia ia enterrar um filho. Então, Maria sabia muito bem, né? O anjo, lá no início, quando ela veio anunciar que ela estava esperando um filho, mas como? Nem casado eu sou, não tive relação, né? E o anjo, não, é um ente santo, né? Ele vai ser um grande homem, ele é o Messias. Né? Então, provavelmente, na psicologia da mulher, da mãe, né? No imaginário de Maria, ela jamais podia esperar essa situação.
Mesmo que o anjo disse para ela, uma espada vai atravessar a tua alma, não o coração, a alma. Dói mais. Então, aquele momento foi realmente crucial, né? Então, vejo a dor e o sofrimento. E como tu disseste no início, para a situação de uma mulher naquele tempo, provavelmente já era viúva, e agora o único filho, né? O arrimo da família, estaria socialmente, talvez, né? Como diz o gaúcho, num mato sem cachorro. E é esse gesto de Jesus, né? Entregando, provavelmente João era o primo irmão dele, porque as duas mães eram irmãs, provavelmente, né? Isso os pesquisadores deduziram, mas não temos certeza também quanto a isso. Mas esse gesto, então, de ir ao encontro da mãe, dizer, não, calma, né? Deus tem um plano, e esse plano está sendo bem executado, confia, né? Não perca a fé, não perca a esperança. Acho que essas palavras são realmente fantásticas nesse momento. Amém, obrigado. Antes de seguirmos em frente, só queria... o Vanderlei fez um comentário ali, né? O maravilhoso amor de Deus nos constrange às boas obras. Assim fazemos como cristãos a diferença nesse mundo. Seria isso? Sim, é bem por aí, Vanderlei. É bem por aí. Agora, eu digo que o Abrão já disse sempre que ser um pastor assim. Muito bem, Vanderlei. Legal. E a Marli também fez um comentário aqui, né? Pastor Daniel, logo vamos nos vacinar. Isso aí, vamos lá, né? O pastor Nereu já teve a oportunidade. Foi isso, né? Eu já fiz a primeira dose e ontem a minha esposa, Nair, fez também a primeira dose. Olha aí, que bom. Vai chegar a minha vez e a sua também, Marli. Um dia os abraços tão preciosos, a família, amigos, irmãos retornarão e com certeza daremos muito mais valor a esses momentos valiosos. Juntos, podendo assistir os cultos, Santa Ceia, encontros, diga, isso é verdade, muito bem. Amém, amém. Amém, amém. Um abraço, um feliz Páscoa para você também, Jorge Melo, aqui mais um comentário do Jorge. Bem, uma próxima palavra... Também aqui, pastor. Oi, sim. Nós estamos aqui também na rádio, na página da rádio aqui, o Sérgio Luiz Neves, né, Moraes está com nós aqui, o Sérgio, o Devanir Costa... Opa. Devanir Costa é o pai da Marília. Certo. E também o Anibaldo Souza, patrão do Piquete Querência dos Sete Povos. E também aqui na página aqui da igreja, eu acho que aqui, a Jane Sparrenberg Steinmetz. Acho que conheço. Escreve alguma coisa aí, Jane, para a gente passar ali na tela, Jane. Tá bom? Seguindo, pastor José Daniel? Sim, é isso. Mas, de novo, o Vanderlei interagindo conosco. Que bom, Vanderlei, que bom, né? De fato, me alegra o coração quando damos a devida importância a Maria, nada mais, nada menos que a mãe do nosso Salvador. Com certeza. Não tenha dúvida que nós, como cristãos luteranos, olhamos para o papel de Maria com extrema relevância, né? Não atribuímos aquele valor enquanto intercessora junto de Deus, mas certamente Deus a escolheu e tinha suas razões, né, e fez dela essa grande mulher, né? Além dos evangelhos, eu gosto muito de um livro, né, do Augusto Cury, Maria, né, a educadora. Vale a pena também correr os olhos, onde ele aborda um pouco os aspectos humanos de Maria, não teológicos, mas e a gente percebe aí alguns elementos assim, muito significativos e muito orientadores, né, que percebemos na psique de Maria, ou melhor, Cury observa na psique e na mentalidade de Maria, né, no lado humano de Maria, e então tira lições para a vida de todos nós, né, e vale a pena correr os olhos neste livro aí, Maria Educadora, de Augusto Cury. Pastor, Oi? Tem algum capítulo na Bíblia fala de Maria Santa? Não, efetivamente não, né? Inclusive Lucas, quando tem o Magnificat, o Cântico de Maria, nós vemos a Jesus, né, como seu Salvador também. Ela também carecia, mas enfim, são diferenças de entendimento no meio cristão, e a gente respeita aquelas pessoas que assim entendem, né, mas salvadas aí o respeito, e eu acho que é necessário, né? Nos reservamos o direito de discordar à luz do todo da palavra de Deus, né? Então, é um dogma mais institucional, né, do que bíblico propriamente dito, né? Um dogma dentro da igreja
cristã católica, mas não corroborado, então, por nós nesse sentido. Nós respeitamos quem assim o crê, né? Mas isso não significa, não diminui em nada o papel de Maria, mulher, enquanto criação de Deus, enquanto instrumento de Deus, no cuidado e no amor, no trato para com o ente santo que nela foi gerado, aí, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bom, pastor Daniel e pastor José Nereu, esclarecer, porque nas orações nós vamos direto a Jesus e a Deus, né? Não podemos desviar o caminho da nossa petição para o patrão santo lá do alto, né? Então, vamos direto à hierarquia maior, que é Deus, né? Quando a gente fala nas questões de oração, né, eu tenho que cuidar para a gente não se perder muito nos temas aqui, mas é interessante a tua questão. A Jane botou boa noite, né? Então, é interessante a tua questão, né? Sempre quando alguém pergunta, pastor, qual é a oração, né? E a gente tem uma série de orações criadas, né? E que foi introduzido no cristão, orações a outros títulos santos, a anjos, e outras formas de intercessão, e a própria Maria, né? Eu digo, olha, se a gente for olhar por orações, né, seria interessante nós olharmos para a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou, e aí temos o Pai Nosso, né? E nesse sentido, acho que é a oração símbolo, a oração a ser feita em todos os momentos e circunstâncias. As outras, vamos dizer assim, são palavras humanas, e nós somos passíveis de erro em todas as expressões de oração, e mesmo assim Deus as espera de nós. No entanto, se tivermos que fazer uma oração, guardar uma oração no coração, guardemos a oração do Pai Nosso. Acho que ela é extremamente significativa e foi nos trazida pelo próprio Cristo, próprio Salvador, ainda em vida. Né? Bem, saltando aqui para outra palavra, né? Essa até é um pouco mais complicadinha, ela aparece, na verdade, em 2 evangelhos. Eu poderia citar Marcos, que a gente já usou mais menções na quarta passada, mas vou usar também agora, então, para lembrarmos do evangelista Mateus, né? E em Mateus, nós temos aqui no capítulo 27, 46, né? Nós temos uma expressão de Jesus na cruz, né? Que ela também vem como uma tradução da parte do evangelista, né? Assim, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nereu, tu queres começar primeiro? Não é para traduzir o hebraico, porque ele está traduzido, né? A menos que tu queira incrementar, mas, enfim, eu sempre tenho adentrado depois, tenho adentrado antes, né? Quem sabe te dou o privilégio. Não, a ordem das parcelas não altera o produto. Tá. Pastor, nós temos aqui um ouvinte aqui, o Lucas. É o meu filho. Está no twist.tv aí, o Lucas. Né? Viu? Lucas. Essa gurizada se entende melhor com essas tecnologias, né? O Lucas. E também uma ouvinte nova aqui, ó, a Nelly Hobbs. Hobbs. Boa noite, sou de Santa Margarida do Sul. Boa noite, Nelly. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Louvor na Querência. Grande alegria tê-lo conosco. Deus abençoe você, né? Um abraço para você também, Lucas, senão depois ele me cobra, né? O Luquinhas, já falei para ele. Mas então, pastor Nereu, desculpe, queres... Posso dar a minha opinião sobre essas palavras tão preciosas, na verdade. Certo. Porque o interessante é que ele usou as expressões, as palavras em hebraico ou aramaico, né? Uhum. E interessante que a palavra sabatani, né? Está ali o Shabat. O Shabat é o sábado. E o que é o sábado? Descanso, né? Então, ele diz, Deus meu, por que me tiraste o descanso? Ou seja, não é, esse desamparo em português não me parece assim muito bom na tradução. Como dizer, largou. Não. Não é que Deus o abandonou, mas tirou dele o descanso, porque nesse momento ele precisava enfrentar um sacrifício único. E esse sacrifício ele fez como homem, não como Deus.
né, para que o mérito desse sacrifício fosse a favor da natureza humana que havia caído em pecado. Né? Perfeito. Ele não estava podendo usar seus poderes divinos, que ele usou em outras situações, né? Que queriam matá-lo e simplesmente desapareceu. Né? Então, essa propriedade divina, o poder divino, ele não pôde usar. Deus que me deixou, na verdade, sem descanso. E eu estou sofrendo. Né? Mas foi até o fim. Isso que é, então, o que nos consola, né? Nessas palavras de Jesus. Né? Apesar da situação totalmente desconfortável e incômoda, né? Ele não abre mão de fazer esse sacrifício pela causa, que é a causa humana. Isso aí é formidável, é fundamental. Perfeito. Então, excelente resgate desse significado que o senhor nos traz aí, desse descanso, né? E eu só ampliaria no sentido assim, né, de que na falta ou no tirar o descanso, né, de Cristo, Deus estendeu esse descanso a nós, né? A gente até escreve nas lápides, descansa em paz, né? Então, aquele que parte no Senhor, descansa em paz. Aquele que no Senhor, de fato, né, tem o paraíso como presente de Deus, né? E isso porque, né, Cristo aceitou deixar o seu descanso, né, deixar os seus atributos, deixar de usar os seus atributos divinos e espontaneamente dar por amor a nós a sua vida. Sensacional. Pastor Nereu, a dona Ideia está lhe dando um abraço para o senhor e para a dona Anaíra aí também. Tá? A Anaíra aí fica sempre... Ok. Devolvo um abraço a ela, né, e também ao... Aqui, agora falhou a minha memória aí, ao Ireno. Ao seu Ireno, isso, bem lembrado. Tá? Grande amigo, no peito aqui, ó. Também já vacinados. Isso é bom. Boas novas, de grande alegria em meio a essas turbulências. Bem, andando um pouquinho, nós queimar, eu acho que não queremos isso, nós temos no Evangelho... O horário já está queimado. Já está. Nós vamos até 19h30. É 19h30, pastor, o horário. 19h30, tá? 19h30. Desculpe a minha gafe aqui, então. Não, mas é que assim, a gente já pode olhar para o futuro e ver o que vai acontecer. A sua profecia, pastor, acho que... Não colocaríamos a próxima canção, não? Tu tinha substituído uma, lembra? Agora vem ainda tem mais uma palavra aqui, Abrão. Nós temos mais uma palavra. Tem mais duas canções para fazer. Uma no meio e depois uma no final. Né? Que é agora Diante da Cruz. Depois, sim. Mas o senhor que escolhe aí no roteiro. Sim, não, mas é... Tá. Isso, mas antes disso, vamos olhar a próxima palavra, né? Tenho sede, né? Isso. Num dos momentos de Jesus antes lá da cruz, né? Ele passa por um momento muito humano, né, onde ele diz, tenho sede. E aí o pessoal oferece para ele, né, um vinagre. Né? Então, nesse seu sofrimento e morte, antes da sua morte, ou melhor dizendo, né, ele evidencia isso que o pastor Nereu acabava de dizer, né, a sua humanidade, o seu sentir-se esvaziado de si, esvaziado da sua divindade e padecendo da necessidade física. Todo aquele processo de desgaste psicológico, moral e físico, às vezes a gente olha para o físico, né? Mas o moral e o psicológico extremamente abalados, e apesar disso ele ainda consegue perdoar, ainda consegue lembrar da mãe, lembrar do filho, né? Ele então aqui, né, expressa essa palavra, tenho sede. Aquele que é para ser a fonte de água da vida, ou junto na ação do Espírito Santo, né? Ele agora está aqui com sede, né? E aqui toda a sua humanidade. E aí vermos como Deus ama a sua humanidade criada, caída em pecado, e que apesar disso ele vem ao teu e ao meu encontro, vem ao nosso encontro em seu Filho, e este então perde o seu descanso, como nos falava o pastor Nereu, agora pega
força física pela sede física também, né? Demonstrando a sua humanidade, e sofre, então, tudo isso em nosso favor. Deus vem ao nosso encontro para ser aquele que passou a sede de Deus em nossa vida. Passou a sede de Deus junto dele, para que a gente não precisasse ter sede de Deus, sede de graça, sede de misericórdia. Em Cristo, aquele que passou sede em nosso favor, nós temos tudo isso. Temos o descanso, o alívio em paz, e temos a saciedade das nossas angústias aqui, por aquilo que Cristo fez por nós. Nereu, perdão, eu ia te dar a palavra mais uma vez, mas... Não. De início. Muito boa a sua reflexão, né? Só vou complementar rapidinho, no sentido por favor, da humanidade de Jesus nessa situação aí. No início eu havia feito a menção da mensagem do pastor Danilo, né? Referência ao médico legista, e o ser humano, o corpo humano é composto de 80% de água, né? E o ser humano sem água não vive muitos dias. Se tiver água, pode sobreviver até mais ou menos 30 dias sem alimento, mas sem água não passa de uma semana. Então, esse sinal de sede é porque Jesus estava próximo à morte mesmo. E não foi uma morte fictícia, né? Foi uma morte real, né? Para que ela tivesse sentido para toda a natureza humana, da qual nós realmente somos parte dessa natureza. E precisamos, né, então, da palavra, da água da vida para matar essa sede, né? Isso em complemento ao que tu disseste há pouco. Perfeito. Obrigado aí por esse belíssimo complemento. Abraão, acho que coloques aí a próxima canção e aí a gente faz as palavras finais, tanto as duas palavras que ainda nos restam para conversar um pouquinho, né? E também a nossa oração de encerramento. Tive um acidente com a erva aqui, voou erva para tudo lado aqui. A gente não vai contar para a patroa Marina. Não vai, né? Uma soprão aqui, voou erva para em cima de todos os teclados aqui. Se diante da cruz, com coro misto da cruz, da congregação da cruz, e convidados. Congregação. Né? Isso. Eu quero dizer aos ouvintes que a gente está transmitindo para o Twitter, o Twist TV, para o canal do YouTube. Não esquece, irmão, vai ali no YouTube da Rádio Galpão, te inscreve, né? Dá o teu like ali, escreve alguma coisa, né? E também para o Facebook de Abraão Borges, página da Rádio Galpão, Piquete Cavalo Tostado, e também pelo Periscope TV do Twitter. E lembrando que esse programa tem um oferecimento de Madeireira e Ferragem Silva, tudo para a tua construção. Telefones de garupa, 51985-942-350. E o programa é Louvor na Querência. Vamos com a próxima canção, Cor do Morro da Cruz. Por favor. Diante da cruz.
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu sei me amas, eu sei me amas. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé, onde os olhos abri e salvo me alegro. Aqui na Rádio Ecos de Galpão, programa Louvor na Querência. Muito bem, voltando depois diante da cruz, com o coro misto da congregação Cruz Petrópolis. E o programa hoje está assim, ó, maravilhoso, o pessoal interagindo junto aqui, os irmãos, né? E agradecendo a presença de vocês todos aí, né? Compartilhando, falando, como é que se diz? Interagindo aqui também, né? Olha, a Marli falou aqui deu um sopro de vida no chimarrão aqui que voltou aqui, né, pastor? Tá bom, de vez em quando acontece esses acidentes de chimarrão, é assim mesmo, né? A Marli diz assim, a amada Marina, que vai ver o estrago depois, tudo, mas que coisa mais boa do mundo. Pastor José Daniel. Certo. Só resgatando juntas a fala da Marli, né? Nós temos aí que ela comentou saudade de moral, né? Gostoso ouvir essas músicas edificantes. E desejou a nós uma boa noite. E a Marli também vem que o nosso hino traz uma sensação de paz, né? Gosto de resgatar aí que é nesse também. Isso.
A Jane tá ali, já participou ali também, já coloquei ali. Né? Muito bom. Não, eu digo, ela participa cantando nesse hino, né? Isso mesmo, né? No coral ali, tá certo? Isso. E a Maria, se ela não for generosa como Jesus foi, eu acho que tu vai ter dificuldades no teu espaço, ela diz que você vai limpar. Não, aqui todo o trabalho aqui, eu aqui sou o locutor, sou o faxineiro, sou o de áudio aqui também, né? Programador, né? Então, para evitar custos, assim, a gente faz tudo solito, né? Então, eu fico aqui nessa tela aqui, fico com 3 telas aqui na frente, 4 telas aqui na frente, e interagindo aqui, mandando, colocando o que os ouvintes falam lá. E é prazeroso a gente fazer o que a gente gosta, né? Ainda mais com um programa que é de extrema relevância para a nossa fé cristã e também a nossa saúde espiritual. Perfeito. Acho que essa é uma oportunidade que a comunidade da Paz aí, da Congregação da Paz aí da Cruz, né? Tem de estar repartindo o significado da Páscoa, trazendo conforto, consolo para todos nós nesse momento aí. E que a Maria provocou aí. Então, deixa assim, né? Tá certo. Eu não sei se está dando um retorno em mim, um retorno para mim, tu mexeste algum regulagem para ti aí. Bom, dá uma olhada ali. Piorou. Pastor? É verdade. Já vou, amorzinho. Sim, senhora. Sim, senhora, eu tô indo. Bom, certo. Vamos tirar isso daqui, vamos seguir o programa, né? Eu acho que está tendo alguma coisa aberta aqui. Mas então vamos lá. Aqui está tudo fechado, viu, pastor? Então tá. Nós temos agora duas últimas palavras de Jesus, que é difícil definir qual é a última e qual é a primeira. Está dizendo que tem eco no som, Abraão. Bom, mas essas últimas duas palavras são assim, encontramos em João e em Lucas, né? E essas duas palavras que poderiam ser trabalhadas na ordem invertida, né? Mas trabalha dessa forma, diz assim que, conforme João 19:30, né? Ali depois que Jesus teve sede, quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça, rendeu o espírito. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, dessa forma, nós temos aqui uma das palavras de Jesus para nós. Está consumado, terminado, completado, né? Tetelestai em grego lá, o pastor Nereu vai poder nos trazer melhor ainda essas definições, mas vejam que quando Jesus faz um checklist daquilo que ele precisava fazer para nos salvar, né? Ter amado a cada um de nós de uma forma toda especial, ter se esvaziado de si próprio, ter se sentido desamparado ou sem o descanso divino, então ter cuidado de sua mãe, ter estendido, ter carregado sobre si os nossos pecados, e os nossos pecados, que não são poucos e que diante dos nossos pecados só nos restaria a condenação eterna, o inferno. O pastor Nereu disse que não tinha uma terceira via, uma outra forma, perdão de Cristo, né? Então, quando Jesus chega à conclusão de que tudo está pronto, ele reconhece que tudo que era necessário para a nossa ação foi feito por ele, por amor dele a cada um de nós, por amor de nosso Deus a cada um de nós. Talvez essa seja a grande diferença do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é que em Cristo, quem vem ao nosso encontro e se sacrifica em nosso lugar, em nosso favor.
E tudo que havia de necessidade para a nossa salvação está feito, já completado, terminado. E foi feito por Jesus na cruz. Por isso a Semana Santa é extremamente importante. Por isso a Sexta-feira Santa é lembrada como cristã juntamente com a Páscoa. Porque ali Deus estava reconciliando consigo o mundo, como diz outro texto do apóstolo Paulo, se lembrou bem, reconciliando a cada um de nós com o nosso Deus. E a condenação já não é mais necessária a cada um de nós. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque ele pagou os nossos pecados. A gente costuma brincar, né, que a gente é Jesus, que a gente está aqui pagando os pecados, assim por diante, né? É o jeito comum de falar, mas a gente não pode se enganar que isso não é verdadeiro. Tá? Quem pagou os nossos pecados, quem tinha a autoridade para pagar os nossos pecados, foi Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que na sua humanidade carregou sobre si, com a sua divindade, os nossos pecados, para dar por nós, para dar para nós o perdão e a salvação eterna. E aí depois a outra palavra que eu já leio aqui para nós, e o pastor Nereu tece essas considerações sobre as duas, onde Jesus, na sequência, diz, conforme registro de Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí se confirma também outra palavra de João, que é onde Jesus diz que ele espontaneamente dava a sua vida em nosso favor. Graças a Deus por isso. É isso. O amor de Deus vindo a nós por nosso favor e realizando tudo o que precisava para a nossa salvação. Isso feito por meio de Cristo lá na cruz, com o selo de garantia no domingo de Páscoa. Nereu, desculpa, por favor. Não, muito bom a sua reflexão. Sobre o consumado, né? Não quero consumar o consumado, mas é interessante essa palavra, como tu mencionaste, que tem a sua origem no grego, né? A palavra é teleos, não é teos. Teos Sim. Grego é Deus. Então, teologia tem a ser, né, o conhecimento, a ciência de Deus. Mas teleos significa finalidade, objetivo. Né? Então, até na filosofia tem uma parte chamada teleologia, não é teologia, teleologia, o estudo das finalidades. Porque finalidade significa o objetivo cumprido, ou que tem que ser cumprido. Nesse caso, Jesus, então, ao dizer está consumado, né? Ele se refere a todo um plano de Deus, né? Que começou lá no Jardim do Éden. Porque quando Adão e Eva pecaram, inclusive Deus fez a promessa para Eva, né? Que haveria de nascer, né, aquele que seria picado pela serpente, mas ia esmagar a cabeça da serpente. Né? E quando nasceu o filho Sete, depois de Caim ter matado Abel, agora diz a Eva, agora nasceu o Salvador. Não, aquilo ali estava apenas começando esse plano, que vai ser consumado, quer dizer, vai ser finalizado com a morte de Jesus. E por isso, então, ele diz, agora que está pronto, Pai, devolvo a ti o meu espírito. Quer dizer, aquele espírito que Deus lhe concedeu para fazer essa obra, que era a de salvar a humanidade pecadora. Né? Está pronto. Agora devolvo para ti aquilo que tu me deste, a missão. Né? Ela está pronta, você está finalizada, está consumada. E graças, né, a todo esse plano, todo esse projeto e a ação de Cristo, nós podemos celebrar, né, a sexta-feira não como uma data triste, mas como talvez a data mais importante do que o nascimento de Jesus. Né? Porque essa data, tudo realmente chegou ao seu objetivo principal e final. Né? A obra da salvação.
por isso, aquele que nele crê, né, tem a vida eterna. Amém. Perfeito. Amém. Sem nada mais a declarar, está consumado o nosso programa de hoje também. Com a finalidade cumprida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Muito bom. Então, graças a Deus, por isso termos tido aí hoje o nosso... Desculpe, Abrão, assim, para encaminhar nossa finalização, a promessa, a profecia do pastor Nereu está se cumprindo, sim, passamos do horário já. Né? Pastor, depois sortear aí as considerações, 30 segundos de oração, né? E depois o hino final, para nós encerrarmos o programa, né? Sem dúvida. Eu não sei se o pastor Nereu, o pastor Zé Daniel, assim, eu queria que o pastor Nereu fizesse a oração. O que o senhor acha? Né? Acho excelente. Nosso convidado hoje fazer a oração para nós, a oração final, né? Mas depois da finalização do pastor Zé Daniel aqui agora, pastor que dá a sua veredito final aí. Sou eu, Jumilson. Antes disso, Nereu, não sei se tu estás vendo, a Sônia Sefstrom deixou aí para você. Eu tô atrasada, a Sônia Sefstrom aí. Não vi a mensagem dela aqui, não apareceu para mim. Certo, ela vai deixar um abraço para você. Ela vai ter que rever o programa depois, lá do início. Um abraço para a Sônia. Vamos dar essa penitência para ela depois. Isso. Bom, brincadeiras à parte, Nereu, muito pastor, grato. Aqui, deixa eu só dar uma faladinha aqui. Onde é que estava aqui? O Enori também estava aqui, o Enori Nevis está na página da rádio, né? A Simone da Pitã Pilchas. A Simone da Pitã Pilchas, nossa apoiadora dos programas aqui da rádio, né? Com a sua loja lá, Pitã Pilchas, né? Uhum. E quem mais aqui? Só para nós terminarmos aqui. Tá, é isso ali. Então, da minha parte aqui, então, só agradecer mais uma vez o pastor Nereu por ter se disposto aí nós vamos confessar, né? A queima-roupa, ele é vídeo da gente aqui, né? Deixar um abraço para o pastor Edgar também aí, que está com a gente em algum momento, uma assistida de canto de olho, porque ele está com outro compromisso. O Jordan também tem outra dificuldade, a gente queria ter trazido também, não pode estar. O Jorge Luiz está deixando um abraço para o senhor aí, Nereu. Pastor Nereu, o Jorge Luiz, doutor, aqui, o Jorge Luiz então, da Fontoura Costa, que é o nosso fundador do Cavalo Tostado, junto com nós aqui, né? Jorge. E é muito, eu quero dizer assim, que é muito, assim, prazeroso de ouvir o pastor Nereu, né? Sempre dar a sua mensagem, o seu toque de filosofia, que nem diz o Deco, né? O Vanderlei, né? E espero que daqui uns dias mais a gente se encontre também no programa Louvor, programa Em Torno da Canção, né, pastor Nereu? Lá com a banda Los Leigos, nos domingos ali, né? Já está programado. Está programado, esperando baixar um pouquinho a poeira. Isso. Tá bom. Pastor Zé? Bom, Abraão, só para encerrar, né? Então, eu gostaria de lembrar no nosso momento agora de oração, o seu João Alencar, né? Que está estável, mas ainda hospitalizado, né? E pedir que Deus abençoe, ele que fez aniversário na segunda-feira. A gente tentou deixar sempre uma mensagem de esperança e carinho com a família, e gostaríamos de mais uma vez de marcar essa lembrança a ele, de modo que ele possa também vencer esse momento de fragilidade, dado a Covid. Hoje parece que a questão da Covid já está resolvida, mas ele inspira cuidados pelas sequelas, aí, pelas dificuldades de tempo de hospitalização. Então, pedimos que o pastor Nereu inclua, então, o João aí na nossa oração. Desejamos a todos uma abençoada quaresma, de reflexão e de releitura aí das palavras de Jesus na cruz. São sempre as últimas folhinhas ali dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vale a pena correr os olhos, né, e ouvir essas palavras e relembrar essas palavras. E também celebrar com alegria o nosso domingo de Páscoa, onde 19 horas teríamos ali uma mensagem do nosso momento de culto, como de costume. Deus abençoe. Pastor Nereu, por favor, suas considerações finais e a oração também, como nos patrão e apresentador Abrão Bosch. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite
e da minha alegria e satisfação de poder participar. E como já em outras ocasiões, me coloco à disposição sempre que puder colaborar para esse programa e para as suas finalidades, né, que é dar o louvor a Deus pelos seus méritos a nós dado através de Jesus, o Salvador. Então vamos elevar de coração e mente a Deus e dirigir em uma breve oração de agradecimento por esse momento e especialmente pela celebração de mais uma Páscoa. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração, não só na querência do Rio Grande, mas por toda a querência do Brasil e do mundo, em que o nosso louvor é expressão de nossa gratidão pelo teu grande amor que nos revelaste através de Cristo, teu Filho. Teu Filho este que nós agora, nesta semana, chamada de Semana Santa, lembramos seus méritos através do seu sacrifício pela humanidade pecadora. Agradecemos, Senhor, por uma semana especial, especialmente pelos que sofrem esse período de pandemia e também, nesses momentos de dor, olham ansiosos para a tua cruz, pelo seu João, pelo seu aniversário e também por todos os demais que nesse momento entregam diante de ti suas vidas, seus corações, suas ansiedades e alegrias. Nós aqui juntos queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais este programa de hoje e pelos próximos que pudermos também celebrar para te louvar e engrandecer o teu nome. Que a Sexta-feira Santa, do domingo de Páscoa, sejam motivos especiais de nossa gratidão, renovação de fé, de esperança e de amor. Por teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado pela participação. Obrigado não, eu agradeço a Deus por ter tido esse programa hoje com o pastor Nereu e o pastor José Daniel. Eu vi um comentário... Marley, agora vi a Marley. Um grande abraço para a Marley também. Isso, eu vi um comentário hoje, não me lembro aonde, que o cara falou assim: feliz de acordar e ver toda a minha família junto comigo. Porque nesse momento aí de pandemias aí, nessas coisas, essas doenças aí, temos que agradecer a Deus por completar mais um aniversário e também por Ele nos ter dado a dádiva de nós abrirmos a janela e contemplarmos a natureza que Ele fez para nós cuidar. Né, pastor? Eu quero desejar aos ouvintes, aos telespectadores, uma feliz Páscoa, uma reflexão de Sexta-feira Santa, não para tomar vinho e comer peixe, né, pastor? Mas sim para lembrar que Deus enviou o seu Filho aqui na Terra. Existem relatos, se você não acredita, vai a Jerusalém, tem provas que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Qual é o homem na face da terra que faria isso pelo seu semelhante? Eu acho que ninguém. Então, nós temos que dar valor muito, muito, muito a isso aqui, ó. Foi escrito pelos homens, mas também inspirado por Deus. Né, pastor Nereu? Exatamente. Certo? Vários irmãos colocando agradecimento. Eu diria assim, Abraão, eu acho que a gente, dado o avançado da hora, são hoje, né? Ou tu deixas rodando e a gente sai, tu pode deixar rodando. Nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos nós temos. Vamos até os 45, porque o programa quando é bom, assim, o pessoal gosta de, né? E aqui na Rádio Singapura, eu tenho um horário aqui para o Jorginho às 20 horas. Então, a gente consegue dar uma conciliada aqui nos horários. Né? Tá bom, desculpa aí, Jorginho. Né? Isso. Então, um abração para todo mundo. Já agradeci o pastor Nereu, agradeci o pastor José Daniel. Vamos à última canção, que é a música do coral da Congregação Evangélica Luterana lá da Cruz, né?
uma bênção do coral para nós. Essa canção a gente não poderia deixar de fora, porque é uma bênção aqui para o pessoal que está conosco aqui, né, pastor? Sem dúvida, isso com certeza. Vamos então. Aquele eco que estava dando ali é quando da câmera e o compartilhamento de tela dá um pouquinho de eco. Até eu tirar, dá o eco ali. Tá ok? Tudo bem. Vamos lá, então. Vai, menino. Opa. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Que ela luz mostre o caminho para ouvirmos sua voz. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Esse amor que nos abraça, nós também possamos dar. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Possa a paz de Deus sobre nós pousar. Possa a paz de Deus sobre nós pousar. E que ela nos proteja se nos formos separar. Possa a paz de Deus sobre nós. Nosso amor de Deus sobre nós. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Sobre nós. Abrão, salto louco foi pensar. Muito bem, muito bem. Então, obrigado, pastor José Daniel, pastor Nereu, e a todos os ouvintes que Lenir estiveram se viu aí cantando, um abraço. Oi? A Lenir se viu cantando aí no coro, né? Um abraço para ela. A Lenir Tá estava aí. certo. Então tá, programa, então, aqui, ó, Louvor na Querência, agradecer a presença de todos, um Aqui na abraço, Rádio uma feliz Perto de Páscoa, Galpão, e que programa Deus nos abençoe. Louvor na Querência. Olha aí, rapaz. E vamos lá.